Olá, paz do Senhor para você. Hoje eu vim aqui para falar com você sobre um assunto de extrema importância na vida do cristão, na vida de qualquer pessoa. Algo que o Senhor mandou que nós fizéssemos, mas que, humanamente falando, às vezes se torna um pouco difícil. Eu vim aqui falar hoje sobre o perdão e o poder libertador do perdão. Em Efésios, capítulo 4, versículo 32, nós lemos assim: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Deus ordenou que nós perdoássemos uns aos outros. E não só aqui nesse versículo em Efésios, mas na Bíblia, nós temos vários versículos que falam sobre perdão. Temos também aqui em Mateus 6, verso 14, diz assim: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, gente, perdoar uns aos outros é uma condição até para que o Senhor também nos perdoe. Se você não consegue perdoar o seu irmão, o seu próximo, né? Como, que você vai querer que o Senhor te perdoe? É como se você se achasse melhor do que o outro. O outro não merece perdão, mas você merece. Por quê? Quando na verdade nós sabemos que ninguém merece o perdão. O Senhor nos concede perdão pela graça e pela misericórdia dele. Não é porque nós fomos bonzinhos e fizemos por merecer, mas ele perdoa aquele que se arrepende de todo o coração. Agora, como perdoar alguém que não se arrepende, o perdão, primeiramente o perdão, ele não é um sentimento. Às vezes a gente acha que o perdão é um sentimento que vem, o perdão aconteceu. Não, o perdão não aconteceu. O perdão, ele é uma decisão. Para você perdoar alguém, primeiro você precisa decidir perdoar aquela pessoa. E quando você toma essa decisão, aí sim vai começar o processo de perdão dentro de você com essa pessoa. Mas primeiro vai começar você com Deus. Porque o perdão, ele não é algo naturalmente humano. O perdão não vem de nós. A nossa natureza humana é pecadora. Nós não somos perdoadores. Na verdade, nós somos vingativos. Quando alguém faz um mal para você, ou quando você escuta alguém relatar algo que outra pessoa fez, o primeiro pensamento que vem na nossa mente é querer que o outro também se dê mal, de alguma forma. É a primeira coisa que vem. Ou quando alguém que te ofendeu passa por uma dificuldade, qual o pensamento que vem? Você não pensa, nossa, coitado, não. Você pensa, bem feito, falou mal de mim, agora tá passando por isso. Não é assim que normalmente acontece? Porque a nossa natureza humana é assim. Então o perdão, ele não é uma coisa que vem de nós. O perdão, ele vem de Deus para nós. O Senhor é perdoador. Ele é misericordioso. Ele é paciente. Nós não somos assim. Então, a partir do momento que você decide perdoar alguém, assim, eu quero perdoar essa pessoa. Aí você começa a pedir a Deus para trabalhar esse perdão no seu coração. Aí começa o processo do perdão. Eu costumo dizer que o perdão é um processo. Não é simplesmente você vai lá, chega para a pessoa, tá bom, eu te perdoo. Não, não é da boca para fora. O perdão verdadeiro mesmo, para ele acontecer, você vai passar por um processo. Você decide perdoar, aí o Senhor começa a trabalhar esse perdão no seu coração. Aí sim você consegue liberar de fato esse perdão.
E quando você decide perdoar alguém, você vai ter que perdoar essa pessoa todos os dias. Como assim todos os dias, né? Não que você tenha que ficar dizendo, eu te perdoo todos os dias. Não é isso. É dentro de você. Porque você perdoa, mas você não esquece. Não é amnésia. Né? Você vai se lembrar do que aconteceu. E todas as vezes que você vê essa pessoa, ou que essa pessoa tiver alguma atitude que vai te lembrar. Vai te lembrar o que aconteceu. E aí, novamente, dentro de você, você vai precisar respirar fundo e dizer, eu decidi perdoar. E eu não vou mais me importar com isso. Agora é que vem o milagre. É como se fosse uma mágica, gente, mas é um milagre. Depois que você toma essa decisão, depois que você começa a ter essa atitude de perdão, é incrível como que você se liberta. Você se liberta do que aconteceu, você se liberta do passado, você se liberta daquela pessoa, porque às vezes é uma pessoa que fez algo pra você, mas que não tem convivência com você, né? Mas enquanto você não perdoa, você fica preso a essa pessoa. E pior, quando nós não perdoamos, nós passamos a agir como aquela pessoa que nos ofendeu. Sabia disso? É como se nós tomássemos o lugar dela. E um exemplo, assim, muito notório disso, é quando nós não perdoamos os nossos pais. Você sabia que você precisa perdoar o seu pai e a sua mãe? Nossa, mas perdoar por quê? Eles foram ótimos. Sempre fica uma mágoazinha do passado, nem que seja por aquela palmada que você tomou e você achava que você não merecia. Até por isso, você precisa perdoar os seus pais. Seja porque você se sente abandonado por eles de alguma forma, não importa. Nós precisamos perdoar os nossos pais. E eu tive uma experiência dessa, de perdoar os meus pais, apesar de terem sido os pais ótimos para mim, mas por decisões que eles tomaram na vida deles, sobre o casamento deles, isso de certa forma me afetou. E eu tinha mágoas no meu coração. E eu precisei perdoar os meus pais. E foi muito incrível, porque em relação à minha mãe, enquanto eu não perdoei a minha mãe, sabe aquela coisa que a gente fala assim, eu nunca vou agir assim com os meus filhos. Ok, eu nunca serei uma mãe assim. Enquanto eu não perdoei a minha mãe, eu estava sendo exatamente tudo aquilo que eu dizia que eu não seria para os meus filhos. Eu estava tomando o lugar da minha mãe, tomando a mesma postura que ela tinha. Só a partir do momento que eu decidi perdoar minha mãe e que eu de fato perdoei, é que eu passei a agir diferente, a ser uma mãe diferente, uma mãe melhor para os meus filhos. E em relação ao meu pai, enquanto eu não perdoei o meu pai, eu estava assumindo na família, no nosso contexto familiar, eu estava assumindo o lugar dele, a posição dele. E isso estava me sobrecarregando demais, porque eu era filha dele, né? Eu não podia assumir o papel dele. E a partir do momento que eu decidi perdoar o meu pai, perdoei o meu pai, e ele pôde assumir o lugar dele. Por exemplo, em relação à minha avó, o lugar dele de filho mais velho, porque eu que estava assumindo esse papel, ele pôde voltar a ser o meu pai e o pai da minha irmã, porque eu estava assumindo os papéis. Eu tive momentos de eu ser pai e mãe da minha irmã. Tudo isso, gente, é inconsciente. A gente, nas atitudes do dia a dia, a gente acaba agindo assim. Só que isso atrapalha o nosso sistema familiar. Né? Isso atrapalha totalmente, porque você não permite que o outro assuma o lugar dele. E você também não assume o seu. Então, alguém vai ficar sobrecarregado. Isso gera um conflito no ambiente familiar.
Então, a partir do momento que eu decidi perdoar, foi libertador para mim. É como se eu tirasse um peso das minhas costas. E a minha vida pôde fluir de uma forma muito melhor. E quando a gente perdoa, a gente se liberta e a gente liberta o outro. É como se você dissesse, vai em paz. E sabe quando Jesus falava, os seus pecados estão perdoados, né? Vai em paz e vai que os seus pecados são perdoados. Então, é como se nós fizéssemos isso com a pessoa, né? Vai em paz, eu te perdoo, pode seguir em frente com a sua vida que eu vou seguir com a minha. É libertador e é fundamental para a nossa vida. Tudo aquilo que o Senhor manda que nós façamos é porque é uma decisão. Deus não vai mandar você fazer uma coisa que não é você que decide. Pode perceber isso. O Senhor fala pra gente perdoar, nos manda amar ao próximo. Por quê? Porque isso não são sentimentos. Tá no seu controle. Você decide amar, você decide perdoar. Não é uma coisa que acontece do nada, não flui de dentro de você de repente. Não, é uma decisão. Então você precisa decidir perdoar, até mesmo para Deus perdoar você. Você talvez pergunte, e quando a pessoa não me pediu perdão, eu tenho que perdoar assim mesmo? Sim, você tem que perdoar. O perdão não depende do outro. Você vai fazer a sua parte. Se o outro vai se arrepender, se o outro vai te pedir perdão, aí é problema dele com Deus. Já não diz mais respeito a você. Você fez a sua parte de perdoar. Você não tem que ficar esperando o outro te pedir perdão, porque talvez isso possa nunca acontecer. E aí você vai ficar preso nisso tudo, nesse pecado, né? Por conta disso, de ficar esperando do outro, não. O perdão, ele é uma decisão pessoal e tem que partir de você. E se o outro não aceitar o meu perdão ou o meu pedido de perdão? Porque às vezes você ofendeu outra pessoa e você pediu perdão e a pessoa não quis te perdoar. Também não importa. Você fez a sua parte. Você liberou o seu coração. Você está limpo diante de Deus. Se a outra pessoa não quer, aí já é uma questão dela com Deus. Então eu espero que você tenha entendido essa mensagem que o Senhor colocou hoje no meu coração para que eu pudesse falar com você. Porque parece uma coisa simples, às vezes é uma coisa que nós até esquecemos, mas é importantíssimo. Importantíssimo você perdoar. Foi algo que o Senhor nos ordenou. Amém? Espero que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor.